pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o filme que assisti ontem, né? É um filme que está na Netflix, chama Sobre a Lua, ou A Caminho da Lua. É um filme muito bonito, né? Uma animação assim, muito colorida, muito animada, muito bonito, com muitas músicas, traz um sentimento assim de acalento, né? É muito bonito, assim, o visual, né? As personagens são assim encantadoras. Em alguns momentos eu acabei me emocionando, né, com a história. Vou falar um pouquinho sobre a história do filme, né? O filme conta a história de uma família, é uma família que tem ali um empreendimento, né? Eles produzem bolinhos da lua, né? Um tipo de bolinho, e tem lá a receita da família, tem a mãe, o pai e a Feifei, que é a personagem principal. E é uma família muito unida, uma família muito bonita, uma família com as suas tradições, uma família com as suas receitas de família, e eles são muito felizes, né? Eles são muito unidos, trabalham juntos, e desde o começo, né, desde a primeira infância da Feifei, a mãe conta para ela uma história, né, uma lenda conhecida na região, fala sobre um casal e que um determinado acontecimento fez com que eles se separassem, né? E a personagem feminina desse casal, ela vira imortal e a lenda diz que ela vive na lua, né? E é uma história assim que eles sempre contam para Feifei, e é um momento assim de muita união, né? Eles tem até uma cena em que o pai fala: vocês querem saber cientificamente essa história? Aí a menininha fala assim: não, a forma como a mamãe conta é muito mais legal, muito mais divertida, né? A questão da contagem da história, né? A forma como ela é contada. E para criança, naquela situação, não importava muito a questão de ser científico ou não, né? Ela achava interessante a forma como a mãe contava a lenda, né? E o que acontece? Com o passar do tempo, eles acabam perdendo a mãe fica doente, né? E a mãe acaba, né, falecendo, e eles ficam só, né, o pai e a filha. Antes de falecer, a mãe dá um coelhinho para a filha, né? E na história também aparece a figura de um coelho, né, que seria a única companhia dessa personagem que vai, né, e acaba ficando na lua. E a Feifei, ela continua, né, com todo aquele ritual, com todo aquele formato de trabalho, mas ela começa a perceber algumas coisas diferentes em relação ao pai, né? Ela começa a perceber que o pai dela tem uma nova amizade, ela não entende muito bem, mas parece que ela também não está muito interessada assim em entender, porque querendo ou não, ela já percebe que tem alguma coisa ali que ela não vai gostar, né? E chega um determinado momento que realmente, né, o pai começa a demonstrar que tem, né, um interesse ali na pessoa, e que eles vão se casar. E essa moça, né, a madrasta, né, ela tem um filho, um menininho de 8 anos, que é um personagem maravilhoso, cheio de energia, cheio de vida, muito criativo, né, uma criança muito adorável, né, verdadeiramente uma imagem de criança. E ele fica muito entusiasmado em ter uma irmã, né? Mas a Feifei não gosta muito da ideia, não, porque ela tem a impressão que o pai dela esqueceu a mãe dela, né? E ela não quer que isso aconteça. E uma coisa que ela acredita que unam, né, que era aquela união da família, era aquela história, era aquela lenda, porque apesar do pai ter uma outra forma de contar a história, ele falava que acreditava na história que a mãe dela contava, e para ela isso significava muito. Então, né, dá a impressão que a partir do momento que o pai vai se relacionar com uma outra pessoa, é como se ele estivesse esquecendo da mãe dela, e uma forma dele voltar a lembrar da mãe dela e desistir dessa ideia de formar né, acrescentar a família, né, inserir pessoas novas na família, seria se ela conseguisse provar
que realmente a história da Lu é verdadeira, né? Tem uma situação na casa ali, né, de um jantar familiar, e as pessoas começam meio que a zombar da história, como se aquilo fosse, né, uma mera brincadeira, realmente apenas uma lenda que não fosse real, e que pra Fei Fei é real. E aí ela fica muito chateada e, né, ela sai muito chateada do jantar, e ela começa a se questionar, né, o que ela poderia fazer para acabar com aquela situação, que era para ela uma situação muito ruim, né? Ela estava se sentindo muito incomodada com aquilo. E ela, né, ali no quarto dela, ela começa a se questionar, e ela tem um altarzinho assim com a foto da mãe dela, que é a pessoa para quem ela sempre recorre, né, para as lembranças e tudo mais. E acontece algumas coisas ali que ela acaba tendo a ideia, né, de que ela vai provar que a história é real, né, que ela vai provar que existe sim, né, a história, que aquela personagem realmente vive na Lua e que ela produz toda aquela história, e que essa história é real. E se o pai dela, se ela conseguir provar para o pai dela que a história é real, ela acredita que o pai dela vai desistir do casamento e vai voltar a acreditar na mãe dela, né, a lembrar da mãe dela, porque é essa a percepção, parece que ele se esqueceu da mãe dela. E aí ela começa a fazer todo um planejamento para poder chegar até a Lua, né? E é muito divertido, né? É um filme muito engraçado, assim, e tem um sentimento, né? Passa um sentimento ali, né, do sofrimento dessa questão da perda, esse não entender que as pessoas, né, dependendo da situação, elas se vão realmente, e que fica, né, a lembrança, fica a memória, e que a gente precisa lidar com essas situações, né? E ela realmente consegue, né, construir ali uma máquina, né, um foguete que vai levar ela até a Lua. E nesse processo, que é muito divertido, acaba que o menininho, né, que ela não gosta muito, porque ela acha, né, tá invadindo o espaço dela, ela não tá gostando da situação, e ele vai, né, na aventura, ele tá lá e ele tem um sapinho, que eu achei o máximo. Ele vai junto nessa aventura, e aí, né, por pura magia, acontece de que ela realmente chega nesse mundo mágico, né, nesse mundo da Lua, que conta, né, essa lenda, e ela realmente conhece a personagem tem ali, né, que a gente consegue entender que realmente, né, vivencia o sofrimento, porque ela se tornou imortal, e, né, o grande amor da vida dela morreu, né, ele era mortal, então ele morreu, mas ela vive, né, num processo de tentar trazer ele de volta para poder ser feliz, né? E aí quando ela percebe que ela não consegue fazer isso, ela fica muito triste e entra num processo de muita solidão, de muita tristeza, e isso acaba afetando toda a vida que tem ali naquele ambiente, né, naquele lugar. E ela vê na Fei Fei uma pessoa que traria para ela uma parte, né, do processo ali que ela estava, né, ela construindo ali para trazer o grande amor da vida dela de volta. E aí tem toda uma dinâmica. Aí o que acontece? A Fei Fei, ela consegue realmente levar para ela uma parte, né, que faltava ali para fazer a poção, né, e ela consegue entregar isso, e ela consegue fazer ali a magia. Tem o momento em que ela realmente se encontra, né, com o grande amor da vida dela, mas é um instante, né, é apenas uma lembrança, né, e que ele fala, nosso amor é eterno, mas eu não posso ficar aqui, né? E aí ele vai embora e ela entra novamente naquele processo de solidão, de tristeza absoluta, né? E, né, é um momento muito triste do filme, eu choro com essas partes, né? Mas assim, e traz assim uma sensação realmente, né, de grande dor, de grande tristeza, de lidar com a situação que é impossível de ser mudada, né? Tem coisas que você pode mudar e tem coisas que não tem o que fazer, né? É o caso da morte. A morte é o único inevitável que a gente não tem realmente nada que possa ser feito, né?
E aí acontece, né, um momento assim, bastante triste no filme, né, um momento de, né, traz uma sensação bastante triste, mas eu acho assim que o final dele, né, a grande mensagem que traz é perceber, né, a percepção que a gente tem de que a vida ela é, né, um momento que a gente tem, é uma grande oportunidade, né, e que ela passa muito rápido. Então assim, que a gente precisa muito valorizar os momentos, valorizar as pessoas que estão, né, à nossa volta, ao nosso redor, que a gente tenha, né, a noção, a percepção de quanto é valioso, né, esse nosso instante aqui, que passa muito rápido, né, e que quando a gente gosta de uma pessoa, quando a gente ama uma pessoa, mesmo quando ela se vai, né, fica a paz, né, fica a lembrança, fica os momentos de felicidade, e que é isso que vale, né, isso que é o que fica, que conta, né, que realmente vale. E que as pessoas, elas não necessariamente são esquecidas, né? Tem os momentos que você se lembra, tem um momento que às vezes você lembra com aquela saudade, né, aquela nostalgia. Esse filme me fez muito lembrar da minha avó, que é a pessoa que eu perdi em 2014, já tem um tempo, mas assim, ela não tá mais aqui, mas assim, nós tivemos tantas boas experiências, tantas coisas boas que eu pude vivenciar com ela, que é como se ela estivesse ainda aqui, né? Eu sinto que é como se não ficou dívida, como se não tivesse ficado uma dívida, sabe? Eu olho para a situação e fico pensando, nossa, que saudade, né? Eu sinto saudade, mas é uma saudade assim, eu sei que eu não posso trazer ela de volta, que eu não vou viver de volta as coisas, né? Mas toda vez que eu lembro dela, automaticamente eu lembro dos momentos que nós passamos. Lembro de tudo. E eu me lembro que no dia que ela faleceu, ela teve um AVC, né? E ela ficou em coma por quase 3 dias. Ela ficou em coma 2 dias e um pouco, né? E assim, tava todo mundo triste, todo mundo preocupado, os filhos, as filhas, os netos. E eu me lembro de ter falado com a minha mãe, né? Falei pra ela, mãe, a avó é muito ativa, mãe. E a minha avó tava entubada, né? E aí eu falei pra minha mãe, falei, nossa mãe, eu não consigo imaginar minha avó, sabe, com alguma consequência, assim, que impossibilite ela de, né, de qualquer coisa, assim, que ela não possa ser do jeito que ela é, né? Minha avó era muito ativa, ela nadava muito bem, ela andava na roça muito bem, ela era a primeira da fila. Minha avó, ela sempre viveu na roça, né? A gente sempre, todas as nossas férias, né, quando eu pude estar com ela, todos os momentos, então assim, eu ia pro mato com ela, assim, pra gente caçar raízes para fazer remédio, e tinha assim tantos momentos de ensinamento, tantos momentos maravilhosos que eu passei com ela. Eu sempre tive muitas acnes e a minha avó, ela queria, porque queria conseguir arrumar um remédio que me curasse daquilo. Eu me lembro que quando eu tive hérnia, eu tive 2 hérnias, e ela queria, porque queria curar, né, com as ervas dela, com os remédios, e assim, ela tinha tanto conhecimento, para tudo quanto é, sabe, enfermidade, essas coisas, ela sabia um remédio, ela sabia uma forma de curar, e ela era muito ativa, nadava muito bem, corria muito bem, e assim, ela faleceu, ela tinha acabado de fazer 84 anos, né? Se ela tivesse viva, ela ia completar 90 anos agora. Ela nasceu, né, em 22 de outubro, mas hoje é dia 23, né, então se ela tivesse viva, ela teria completado os 90 anos dela. Então assim, me lembro muito dela. Esse filme me fez lembrar dela,
mas foi uma lembrança assim, não sofrida, sabe? Mas uma lembrança boa. Eu sinto assim, ela não ficou devendo nada pra ninguém, sabe? Ela fez tudo o que ela podia enquanto ela estava aqui. Ela ensinou, ela brigou, ela brigava assim, pelas coisas que ela acreditava que eram certas. Ela brigava e ensinou a gente a ser assim. Ela é uma matriarca, sabe aquela pessoa que une todo mundo? É aquela pessoa que fala, olha, esse ano, final de ano, a festa é aqui no nosso sítio e vai vir todo mundo. E ela colocava isso como uma ordem mesmo e todo mundo respeitava. E assim, depois que ela faleceu, a gente percebe, né, a falta que ela faz justamente nesses momentos de reunir todo mundo. É como se ela fosse aquela liga, aquela cola que une todo mundo. Então assim, a maior falta que eu sinto é desses momentos, sabe? Mas eu não sinto que ela ficou devendo nada pra gente, ou que ela não fez o suficiente. Muito pelo contrário, eu acho que ela fez tudo que ela podia. Ela deixou tudo de melhor que ela podia. E assim, é um ensinamento, né? Então esse filme me fez lembrar dela, porque é uma pessoa, né, próxima que eu perdi, mas eu sinto muito presente. Minha mãe fala que eu me pareço muito com a minha avó, na minha forma de ser, né, na forma com que eu, né, como eu me expresso, como eu defendo os meus posicionamentos. Então assim, ela fala e ela me vê como uma pessoa assim, muito parecida com a minha avó. E eu realmente acho, não sei se eu faço questão de parecer, porque eu admiro demais, então eu gostaria muito de ter a força que ela teve, a forma como ela, né, o que ela passava para a família. Então assim, eu gosto muito de quando as pessoas me comparam com ela, é uma pessoa que realmente era uma inspiração, e tudo que ela fez é ainda uma inspiração para mim. E esse filme me fez lembrar, né, que a gente tem que fazer de tudo, né, enquanto a gente está aqui. Às vezes as pessoas ficam sem se falar, né, com alguém da família, por coisas bobas assim que poderiam ser resolvidas, e às vezes são coisas graves também e que exigem que as pessoas se afastem, né? Mas eu acho que aquilo que for possível de ser perdoado o mais rápido possível, perdoa. Aquilo que não pode ser perdoado com, né, com rapidez, que possa ser perdoado em algum momento. E se for possível voltar a relação boa, ótimo. Se não for uma coisa possível de voltar a uma boa relação, mas que tenha um pouco de tranquilidade, né? Que se perdoe e que siga em frente, né? Eu sei que eu não estou falando para todo mundo, né? Eu sei que cada pessoa tem dificuldades nas relações familiares, mas naquilo que for possível ser perdoado, naquilo que for possível de ser, sabe, reconstruído, porque assim a gente vive aqui tão pouco, passa tão rápido na vida. Então assim, tudo que a gente puder fazer pra, sabe, viver o mais apaixonadamente possível, sabe, feliz, bem, fazer os outros felizes com a nossa presença, né, não ser desagradável, não ser, sabe, egoísta,